Bom, então, sendo eu relator do próximo julgamento, eu transmito a presidência dos trabalhos ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Próximo Obrigado. caso, número MP 14.061.000.1123/2022, dígito 5. O número CI é o 29.0001.000.5787/2023, dígito 11. Promotoria de Justiça do Consumidor, participante Dene Militello, parte interessada SBF Comércio de Produtos Esportivos Limitadas. Relatoria, doutor João Machado de Araújo Neto. Com a palavra, o doutor João Machado de Araújo Neto para proferir o seu voto, a leitura do relatório. Muito obrigado pela concessão da palavra, nobre presidente. O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito civil em face de Centauro, SBF Comércio de Produtos Esportivos Limitada, por prática abusiva, descumprimento de prazo ajustado ao consumidor, falta de entrega da mercadoria em tempo oportuno e descumprimento de TAC. Não se conformando, SBF Comércio de Produtos Esportivos Limitada interpôs recurso alegando: 1. Inexistem elementos mínimos que demonstrem uma conduta reiterada lesiva em desfavor dos consumidores que justifique a atuação do Ministério Público, de modo que o presente inquérito civil não possui qualquer justa causa para subsistir. Fecha aspas. 2. Não há interesse público para prosseguimento desse procedimento. 3. Aspas. É necessário que os direitos em questão possuam caráter indisponível, fecha aspas. 4. O TAC firmado perdeu o seu objeto. 5. Aspas. A mera existência de reclamações em nome da SBF, sobretudo considerando a magnitude de suas operações, não pode ser utilizada como suposto indício de violação às normas de proteção ao consumidor, fecha aspas. 6. Em relação às vendas online das lojas Centauro, é ínfimo o número de reclamações em comparação com o número de entregas. Requer arquivamento desse inquérito civil. O representante do Ministério Público manteve a decisão de instauração do procedimento. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Eu passo a palavra para o ilustre advogado presente, doutor Dene Militello, para sua sustentação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o Conselho Superior e agradeço a oportunidade, em nome da SBF, de participar um pouco das nossas razões recursais, né? O caso, na verdade, ele se inicia a partir de um procedimento de fiscalização quanto ao cumprimento de termos de TAC, de termos de conduta. E alguns esclarecimentos fáticos me parecem importantes, pois esse TAC, inicialmente, havia sido celebrado em 2011. Né? Na época, a loja Centauro ela tinha uma sistemática de operação muito distinta da maneira como ela opera atualmente. Em 2011, basicamente, a forma de atuação da loja Centauro era via lojas físicas, né? Especialmente em shopping centers. De 2011 para cá, especialmente depois da pandemia, muito se alterou. A SBF hoje tem a sua atuação principalmente no mercado online, né, via compras feitas em encomendas pela internet. Também não só isso, atualmente a maior parte do seu faturamento, inclusive, vem da criação de marketplace digital, onde diversos fornecedores anunciam dentro do seu portal de internet a venda, como existem hoje outros portais de vendas da internet que se utilizam do mesmo modelo. E dessa forma se inicia o procedimento quanto à fiscalização
com relação ao cumprimento do TAC, pautado num TAC que foi celebrado em 2011 numa base de negócio totalmente distinta da qual a SBF hoje atua. E isso se dá a partir de um extrato do Reclame Aqui, com relação às reclamações existentes contra prazos de entrega. Então, basicamente, o TAC ele tinha algumas disposições e uma disposição efetiva com relação ao cumprimento de prazos de entrega. Na manifestação da SBF, foi justamente apontado a mudança da base, né, da base do negócio, qual foi celebrado no passado, de modo que o TAC não seria mais válido para os dias de hoje, né? A operação é totalmente diferente, os números são totalmente diferentes. Além disso, a SBF trouxe uma exposição com relação ao fato de que, dentre a quantidade de reclamações constantes do Reclame Aqui, versus a quantidade de entregas que a SBF é responsável, de negócios que o portal hoje participa, a quantidade de fato é ínfima, né? Para dar números exatos, o Reclame Aqui ele traz um número absoluto de 26 mil reclamações identificadas, o que a princípio pode parecer um número grande, mas dentro do período que foi apresentado, do período no qual constam essas reclamações, isso representa 0,5% das entregas realizadas, das operações realizadas por meio da SBF. Isso, em números aproximados, daria algo em torno de 5 milhões. É natural que, dentre um número tão grande de entregas, entre um número tão grande de operações, haja um número ínfimo de reclamações, né? Mas a SBF não parou aí. A SBF, inclusive, apresentou que a conversão dessas reclamações em processos judiciais é ínfima. E isso foi constatado pelo promotor de justiça ao passo que a própria promotoria solicitou uma certidão de distribuição. E para dar novamente números exatos, essa certidão de distribuição apontou 16 processos judiciais. Ou seja, ainda que existam reclamações, ainda que essas reclamações, dentro do universo de negociações que a SBF participa, seja um número ínfimo, a conversão em processos judiciais é muito diminuta. Na manifestação da SBF, foi apresentado todo esse contexto e o promotor de justiça reconheceu que de 2011 para cá, o negócio da SBF era absolutamente outro. E, de fato, extinguiu acolhendo as razões. Extinguiu o procedimento acolhendo as razões da SBF. Porém, na mesma decisão, ao passo que é reconhecido o fato de que o TAC houve uma alteração das bases às quais o TAC havia sido celebrado e ele não deveria ser mais válido hoje, na mesma decisão há uma portaria de instauração do inquérito civil. E o que nos chamou muito a atenção é que, na fundamentação da portaria, de um lado, é reconhecido que o TAC não é mais válido, porém, de outro, ao passo que se determina a instauração do inquérito, se pauta supostamente no descumprimento das obrigações previstas no TAC. O que nos pareceu bastante contraditório, porque uma vez que o TAC não é mais válido, não se poderia pautar nele para fazer uma abertura de um procedimento de inquérito civil de investigação com relação à SBF. Não apenas isso, né? Se formos adentrar de fato na motivação fora do TAC, na mesma decisão, o promotor de justiça reconhece, nas palavras do promotor, que o número, ao passo que é solicitado uma certidão de distribuição, o número de ações é pouco significativo e se pauta exclusivamente no extrato de reclamações do Reclame Aqui, né? Então, na visão da SBF, nas visões recursais, não se está de maneira nenhuma afirmando que eventual atraso de entrega não deva ser objeto na eventualidade de alguma reclamação de um consumidor ou, eventualmente, do ajuizamento de alguma ação individual. O que se coloca é que não há justa causa para que o Ministério Público, nessa hipótese, tenha qualquer tipo de intervenção. Não há uma exposição, não há uma instrução que tenha apresentado números
numa avaliação em perspectiva com relação ao tamanho da SBF, que de fato deem essa necessidade de que o Ministério Público venha atuar por meio desse inquérito civil, contra a empresa, né? Então, pautado nessas razões, Vossas Excelências, que a SBF reitera os termos do seu recurso, pedindo que seja reformada a decisão que determinou a instauração do inquérito civil por falta de justa causa, para que haja essa intervenção e atuação do Ministério Público nesse procedimento. E eu agradeço Vossas Excelências pela oportunidade. Obrigado, doutor Dene. Eu devolvo, então, a palavra para o relator, doutor João Machado, para proferir o seu voto. Muito obrigado, doutor Jurema. Prosseguindo, então. Cumpre consignar de início que o Ministério Público constitui-se em parte legítima para a apuração de fatos como os que motivaram a instauração deste inquérito civil. A propósito, pontuou o ilustre promotor de justiça, Dr. César Ricardo Martins, aspas, a legitimidade do parquê ao caso é patente, haja vista os interesses dos consumidores que se afloram com a suposta prática abusiva perpetrada pela investigada ao intermediar a venda de produtos que não são entregues em tempo oportuno. Fecho aspas. Ilustrando as suas considerações, o representante do Ministério Público de origem reproduziu entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que confirmam o acerto de sua manifestação. No mérito, o recurso também não comporta acolhimento. Examinando-se os autos, não se encontra data vênia justificativa para o provimento do recurso interposto. A finalidade do inquérito civil é bem delineada na lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, aspas. Como todo e qualquer instrumento investigatório, tem o inquérito civil por escopo a coleta de elementos demonstradores da ocorrência do ilícito e de sua autoria. Não se destina a uma exaustiva pesquisa de tais aspectos, mas adequada ao momento processual, cingindo-se antes à mera coleta de indícios. Fecho aspas, improbidade administrativa, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, Saraiva Jur, 9ª edição, 2017, página 822. O inquérito civil representa importante ferramenta de apuração de elementos que propiciarão ao órgão do Ministério Público a proposição da ação civil pública ou o arquivamento do inquérito civil. É fundamental a colheita de dados informativos que permitam a formação de um juízo apropriado a respeito dos fatos e da autoria. Seria prematuro, data vênia, encerrar-se neste momento a tramitação do procedimento. Afinal de contas, o representante do Ministério Público de primeira instância vislumbrou a necessidade e a viabilidade da abertura do inquérito civil. Os elementos reunidos nos autos não evidenciam que a iniciativa ministerial seja impertinente ou descabida. Consoante o previsto no artigo 3º da Resolução número 1342/2021 do Colégio de Procuradores de Justiça, o inquérito civil é investigação administrativa de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, fecho aspas. Os elementos reunidos nos autos não evidenciam que a iniciativa ministerial seja impertinente ou descabida. Trata-se de matéria de inegável importância por envolver interesses relevantes dos consumidores diante de dificuldades atinentes ao recebimento de mercadorias adquiridas junto à investigada.
Infere-se dos autos que a investigada denunciou o cumprimento do TAC anteriormente acordado sob a alegação de mudança na situação de fato por ter alterado a forma de contratação, pertinente à consideração de que a compra de produtos atualmente ocorre pela plataforma e-commerce e, como salientou o representante do parquê, aspas, não há previsão contratual em favor do consumidor de multa moratória em caso de descumprimento pela investigada, fecha aspas. O termo de ajustamento de conduta, que teria perdido eficácia, pode servir para a apuração de novas condutas abusivas. Assim sendo, não se vislumbra a possibilidade, por hora, de encerramento deste procedimento, prematura uma decisão nesse sentido. O voto, portanto, é pelo improvimento do recurso, devendo prosseguir o trâmite do inquérito civil instaurado. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Dando início à fase de votação, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Denis Militello pela sustentação feita e também o eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, que me parece que fez uma avaliação correta e precisa dos termos da controvérsia. Por essa razão, eu acompanho o voto, o brilhante voto do eminente relator. Muito obrigado. Passo a palavra ao conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Eu também cumprimento o doutor Denis Militello pela sustentação, pela objetividade da sua fala. Mas eu entendo que há significativa dispersão de lesados, embora a tentativa de relativizar o número, 26 mil reclamações me parece um número significativo. Nada obstante, tem o doutor Denis tentado minimizar e relativizar esse número em função das entregas que foram feitas ou dos pedidos no total que teriam sido feitos pela empresa. Mas eu entendo que o relator deu a solução correta e, por isso, cumprimentando também o doutor João Machado, eu peço vênia para acompanhar o seu voto. Obrigado, doutor Calil. Passo a palavra à conselheira doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Também cumprimento o doutor Denis Militello, e cumprimento o nosso relator, doutor João Machado de Araújo Neto, pela excelência do voto. E nos termos já exposados pelos demais, concordo com a inteireza do voto do relator. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, conselheiro doutor José Carlos Mascari Bonilha. Eu também gostaria de parabenizar o ilustre advogado, doutor Denis Militello, pela sua brilhante exposição, sustentação bastante clara, objetiva, mas também, à semelhança do que aconteceu com os que me precederam, voto com o relator e o cumprimento pela excelente qualidade do seu voto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Com a palavra, doutor Saad Maslum. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu quero cumprimentar o eminente advogado, doutor Denis Militello, pela excelência da sustentação oral, bastante objetivo. Cumprimento também sua excelência, doutor João Machado, pela excelência do voto, também abordando as questões de forma objetiva e nos pontos principais. Eu gostaria também de destacar do voto do eminente relator e também do despacho de sustentação do colega promotor de justiça, onde ele deixa claro o seguinte, ele diz assim, ó, não se pode fechar os olhos pela reiteração da prática abusiva, somente porque em nova roupagem mercadológica atua a investigada, sob pena de conceder carta branca em persistir no ilícito civil, administrativo ou até mesmo penal. E ele, de fato, ele reconhece, reforça, inclusive, que o termo de ajustamento de conduta, cujo objeto perdeu a eficácia, sim, mas que isso não impede o órgão do Ministério Público de apurar a prática de novas abusividades, tal como ocorre no presente caso. E ele também deixa consignado que
os elementos de convicção angariados ao procedimento investigatório denotam a existência de possível reiteração na prática abusiva, consistente em tardar a entrega dos produtos comercializados pelo investigado, aliás, como bem colocado, bem abordado pelo eminente relator, cujo voto, portanto, eu acompanho. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. E com a palavra, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Também saúdo o doutor defensor pela brilhante exposição, mas há nos autos notícias da reiteração da prática consistente em retardar a entrega de produtos comercializados pela investigada. Há notícias da lesão a direitos de consumidores. Há justa causa para a continuidade desta investigação. Neste sentido, eu acompanho o brilhante voto do doutor relator. Obrigado, doutor Giuliotti. Eu também cumprimento o ilustre advogado, doutor Denis Militello, pela clareza da exposição, pela excelência dos argumentos. Entretanto, me convenceu o voto do eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, a quem parabenizo e acompanho. Então, por unanimidade de votos, foi dado improvimento ao recurso. Eu devolvo a palavra ao doutor João Machado para prosseguimento da sessão. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura. Vamos, então, dar continuidade agora. Doutora Tatiana, qual será o próximo julgamento? Próximo julgamento é um pedido de assistência, é um caso de turma do doutor Giuliotti, é o caso do número MP 430739-0007397/2022, dígito 5. O número CEI é o 29.0001-018-2116.2022, dígito 85, do GEDUC. A participante, a própria interessada, que é doutora Lívia Bueno, e o relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Perfeito, muito obrigado, doutora Tatiana. Então, eu passo a palavra ao eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. É notícia de fato apresentada ao Grupo de Atuação Especial de Educação, GEDUC, por Lívia Bueno, em 17/2/2022, dando conta que seu filho Vitor, adolescente, teria sido vítima de bullying e agredido por outros 2 estudantes da mesma idade na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Kennedy, sem intervenção eficaz da gestão escolar. Acrescentou que no episódio seu filho sofreu fraturas no punho. Apresentando detalhado relatório de supervisão, contendo as medidas de orientação e aperfeiçoamento adotadas para a prevenção e combate ao bullying na referida escola. Referido relatório de supervisão, acompanhado de diversos documentos, demonstra ambiente escolar organizado e supervisão de ensino atento e presente. Não vieram aos autos reclamações de semelhante teor relacionadas à mesma escola. Tudo a indicar tratar-se de fato isolado no histórico de tal estabelecimento de ensino. Não há, portanto, indício suficiente de repercussão difusa do ocorrido ou omissão administrativa da Secretaria Municipal de Educação no planejamento e execução de ações educacionais de prevenção e combate ao bullying em citada escola. Falta de justa causa para a instauração de inquérito civil ou propositura de ação civil pública. Pelo que consta dos autos, embora fatos lamentáveis, me parece que é um caso extremamente isolado pela documentação ajuntada aos autos e segundo o colega aí do GEDUC, que analisou os autos e opinou aqui pelo arquivamento que eu estou homologando.
É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Eu indago se podemos passar a votação ou se alguém deseja se manifestar. Então, passaremos à votação. Inicialmente, o nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio. Senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Pedro Jesus Giuliotti. Muito obrigado. Agora, o nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu também acompanho o relator. Muito obrigado. Agora o voto do nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o excelente voto do eminente relator. Muito obrigado. Por gentileza, nobre conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Parabenizo o relator pela excelência do voto e o acompanho. Muito obrigado. Agora, o eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Muito embora me pareça que os autos retratem uma situação dramática, ela ganha um contorno meramente individual, com isso falecendo justa causa para a adoção de qualquer medida por parte do Ministério Público. Portanto, acompanho o magnífico voto apresentado pelo conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, a quem cumprimento. Muito obrigado, doutor Bonilha. Por gentileza, doutor Sade Maslum. Eu também acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Muito obrigado, doutor Saad. Eu também acompanho o consistente e correto, muito bem fundamentado voto do eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Assim sendo, por unanimidade, foi aprovado o voto do relator, doutor Giuliotti. Próximo caso é um pedido de acompanhamento de julgamento e ele é sigiloso, é de relatoria do doutor Ponte. Pois e não. Acho que haveria necessidade, então, de mudarmos de link. Pois não. Vamos mudar o